Olá pessoal, eu estou aqui com meu mestre, professor, orientador, pastor Henrique Araújo, pastor da Segunda Igreja Batista em Rondonópolis, Mato Grosso, e para mim é muito legal, uma experiência muito boa tê-lo aqui em nosso canal, porque tem uma influência muito grande sobre a minha vida, em especial na área acadêmica, e eu vou deixar ele falar um pouquinho, se apresentar, falar sobre ele, sua família, sua formação, seu ministério, para depois a gente falar um pouquinho daquilo que eu acho que ele tem mais prazer na sala de aula, que é ministrar sobre teologia contemporânea, e falar um pouco dos seus livros, né? Eu já disse aqui no meu canal que o objetivo não é só fazer propaganda dos livros da Verbo, mas fazer propaganda ou recomendar livros que trazem boa teologia, bom material, bom conteúdo teológico, e certamente os livros do pastor Henrique cumprem muito bem essa função. Pastor Henrique, por favor. Uma alegria grande, pastor Thiago Titilo, estar aqui junto com você, estar aqui junto com esse público tão querido, tão maravilhoso, e nos revemos, né, depois desse corre-corre, seu para lá, o meu para cá, nos reencontrarmos aqui para conversarmos um pouco sobre algumas filigranas teológicas, né? Apesar do meu sotaque carioca, Thiago, eu sou paraibano de Campina Grande. Sim. Lá de Campina Grande, filho de um paraibano com uma carioca, casado com um mato-grossense, Sara é rondonópolitana de nascença. Sim. Filha de um goiano com uma mineira, e temos duas preciosas filhas, a Sofia, de 7 anos, e a Isabela, de 5 anos. Né? Atualmente eu estou no Mato Grosso, pastoreando ali, completei 25 anos de ministério recentemente, não ali eu estou 5 para 6 anos, né? E a teologia tem sido uma alegria para a minha vida. Eu cursei letras, português, grego na UFRJ por causa do grego, mas o português, a interpretação, me ajudou muito nessa caminhada teológica. Sim. Fiz teologia no Sul, Betel, bacharel em teologia aqui no Betel, mestrado em teologia no Sul, mestrado em Ministério de Betel, e depois fiz doutorado em teologia fora. Tudo isso visando um foco único, tentar conhecer um pouco mais sobre a revelação de Deus, a palavra de Deus, e como melhor poder transmitir essa revelação da palavra de Deus. Não é? Nessa trajetória, você é um mestre das letras, tanto das sagradas como das não sacras, podemos dizer assim. Quem ama letras gosta de transmitir, falar, gosta de pensar, não é? E gosta de escrever. Sim. E nessa escrita, nesse universo de editoras, eu me vi inclinado a abrir uma editora, Teologia Contemporânea, para tentar publicar algumas reflexões que entendi que poderiam ser úteis se compartilhadas na caminhada. E uma das publicações mais recentes, ainda que não tão recente, mas também mais densas, foi a minha tese de doutorado, e que eu visava, analisando a história da teologia do Brasil de 1500 até então, não é, fazer uma linha de um processo de construção da história da teologia no Brasil e tentar detectar o que foi produzido aqui dentro desse período, Thiago. E essa foi, gente, uma das produções que mais me exigiu, mas também uma daquelas que eu mais gostei de fazer, porque a gente, quando ensina, a gente aprende tanto, né, Thiago? Sim, é verdade. Faz parte do processo, né? A gente está disposto a entregar e a gente acaba recebendo muito, né? É verdade. Dos nossos alunos, porque a gente tem que se preparar para entregar algo, então a gente aprende coisas que ainda não estavam no nosso campo de conhecimento. Então, ensinar é sempre um exercício de aprendizagem também, né? E eu tenho a alegria grande que eu tenho esse seu livro aqui com uma dedicatória ao querido Tiago, dedico com alegria, Colossenses 2, 1, 3, Henrique Araújo, Rio de Janeiro, 7 de maio de 2016. Opa, faz tempo, hein? Já faz tempinho. Tá aí, é esse mesmo, História da Teologia do Brasil, né? O subtítulo dele, uma análise da história de teologia no Brasil, da possibilidade de existência de um sistema teológico característico do Brasil. Esse é o título da tese. Mas
convenhamos que dá para o leitor o trabalho de fazer a leitura desse título todo, desanima. Desanima de ser mais palatável, né? E por isso, História da Teologia no Brasil. Ficou excelente. Ficou excelente. Né? E você quer falar um pouquinho dessa história? Claro que não vai dar para a gente trabalhar isso com profundidade, mas para apetecer o pessoal, até para depois adquirir a obra, não sei se depois você pode deixar um canal onde os nossos ouvintes podem acessar para adquirir e tal, mas uma sinopsezinha. Sim, maravilha. Eu agradeço desde já o espaço que você nos dá no canal, agradeço a você que está nos assistindo aqui, a privilégio de poder compartilhar com você, porque você quer ver um pesquisador feliz, é você pedir para o pesquisador falar do trabalho dele, sim, né? sim. Seja em tese, dissertação, monografia. E uma coisa que eu aprendi muito, fica principalmente aqui no final, com a exigência americana, é que eles pedem isso aqui que eu coloquei em anexo, o oitavo anexo, perdão, estrutura epistemológica da obra. Isso aqui é uma exigência que o americano faz de você mostrar como você vai estruturar. Em linhas gerais, é o nosso projeto de pesquisa, né? Então, qual foi o caminho que eu procurei seguir, qual era o meu objetivo e qual caminho eu tentei trilhar? Meu objetivo era mostrar que ao longo de 1.500 anos, a minha tese, na história da teologia do Brasil, não houve um sistema teológico produzido com características próprias do Brasil. E aí eu tinha que dizer o que é um sistema, porque não é dizer que ninguém pensou teologia. Isso aí Rubem Alves já fez, Leonardo Boff já fez, o Dr. Shed de diversas formas, né? E cada um de nós, pastores, professores de seminário, pensa e redige teologia de alguma forma, numa menor escala, quando a gente prepara as nossas aulas, prepara os nossos sermões, não é? Então, que história é essa de dizer que não tem teologia no Brasil? Aí é a precisão do termo. Não é dizer que não há teologia, não há um sistema teológico, que é toda uma estrutura epistemológica previamente organizada, com uma maneira de ser, pensar e agir brasileira, com exemplos brasileiros. Então, como é que eu ia mostrar isso? Analisando a história. Então, essa obra, a História da Teologia do Brasil, ela visa justamente fazer essa análise, primeiro, do que chegou aqui ao Brasil. E aí eu faço o exame do protestantismo de missão, do protestantismo de imigração, protestantismo de imigração de 1555 até 1810, né, com 4 lemas ali de huguenotes, anglicanos, luteranos e depois já na frente os americanos provavelmente os ingleses, né, lá no início do holandês. Depois o protestantismo de missão, com batistas, congregacionais, é uma coisa que é mais conhecida aqui para o público histórico. Depois eu analiso a chegada do pentecostalismo, porque nenhuma dessas turmas de origem, ela produziu um novo, ela reproduziu, e é compreensível. Está chegando, como é que vai construir teologia? Vai primeiro observar a nossa cultura e vai trazer uma teologia de reprodução, porque é natural. Sim. Traz algo para catecumenado, para novo decidido. Depois o pentecostalismo também não trouxe alguma coisa nova, reproduziu o que recebeu o movimento Seibo, né? Na sua primeira, na sua segunda, na sua terceira geração. A partir deste tempo, principalmente já estamos falando do século XX para o século XXI, você já começa a ter outra geração de pensadores aqui no Brasil, né? Gente que produz, gente que trabalha a teologia, e nós podemos destacar aí, por exemplo, Leonardo Boff com a teologia de libertação, Rubem Alves com a teologia de esperança humana, a teologia pentecostal de 2006 publicada pela CPAD, podemos pensar a teologia do Alan Maite e Franklin Ferreira em 2007 publicada aqui no Brasil, mas nenhuma dessas trouxe uma novidade do que a gente chama do eixo integrador, do elemento integrador, do princípio arquitetônico. O Franklin reproduziu o calvinismo, né? O Rubem Alves ele não trouxe uma teologia sistemática. A obra é em coautoria com um missionário norte-americano, né? Não é uma obra brasileira. Assim. Totalmente propriamente dita, né? O Boff ele utiliza o instrumental de análise europeu, né? Então nesse instrumental de análise que ele faz, a sua epistemologia já é uma epistemologia europeia, né? Apesar de todos os toques tupiniquins, mas não é totalmente brasileira. E a teologia pentecostal, produzida em 2006 por 9 autores escrevendo 10 capítulos, o Antônio Gilberto escreve 2 capítulos, né, desses 10 capítulos, reproduz uma teologia pentecostal da sua matriz de origem. Então, você não tem um sistema teológico brasileiro. Tem teologias menores, tem, mas não um sistema teológico. Então, a minha proposta é que se alguém for produzir um novo sistema teológico brasileiro,
tem que ter profundo conhecimento de cultura, história, teologia e igrejas brasileiras para que seja uma coisa mais comunicativa, mais clara, mais palatável. Cabe se ressalvar que não é uma xenofobia, não é dizer execremos ou façamos um índice de livros proibidos estrangeiros e jogamos fora. Não. Eles ajudaram, eles prestam auxílio grande até hoje. Mas é que a gente quer ver uma coisa também nossa, com elementos nossos, com exemplos nossos, que aborde, por exemplo, Pastor Tiago, como o Lourenço Rega fez com grande destreza, escrevendo seu livro em 1995, Dando um Jeito no Jeitinho, que foi a sua tese de produção de trabalho final de curso, abordando o jeitinho brasileiro. Então, o que a nossa teologia brasileira tem a dizer sobre uma ética do brasileiro que dá um jeitinho em tudo? Eu acho que faltam alguns pronunciamentos que pessoas muito ricas em teologia poderiam produzir. E eu fico pensando, será que amanhã não vem uma teologia tiaguiana? Meu Deus! Não, hein? Acho que não. Enfim, fico lisonjeado, mas eu imagino que seja apenas um recorte de brincadeira mesmo, né? Pastor Henrique, eu estou muito identificado mesmo com a doutrina da nossa denominação, né? Então, de alguma forma, eu reproduzo, mas procuro aprofundar, tornando as minhas publicações bem acessíveis no que tange a linguagem, não menos profundas dentro daquilo que eu posso oferecer, mas talvez não seja a minha proposta ainda, né, fazer essa tão almejada estrutura de uma teologia brasileira. Você vê em curso alguém que você percebe que está caminhando por esse caminho ou ainda não? Não porque, até por causa de um asterisco que em algum momento na obra eu pontuo, o tempo em que nós vivemos não é um tempo da construção de grandes sistemas, seja na filosofia, seja nos modos de produção sociológicos, seja na teologia. Então, a conclusão que eu cheguei da não existência de um sistema teológico caracteristicamente brasileiro, ela também não indica que haverá com certeza, ela indica como pode ser que exista, mas com a ressalva de que esse tempo translocado que a gente vive, e o nosso ouvinte ele tem a maior propriedade talvez para nomear como desejar esse tempo de pós-modernidade, modernidade tardia, ultramodernidade, contemporaneidade. Esse tempo que se chama hoje não é um tempo em que as pessoas se debruçam sobre grandes estruturas epistemológicas sistêmicas. Eu ia mencionar isso. Então eu acho que muito dificilmente a gente talvez possa ver um sistema teológico caracteristicamente brasileiro, mas pode acontecer. Até porque um material desse seria um material bastante robusto, né? E talvez o trabalho de uma vida. O trabalho de uma vida, um material robusto que não seria publicado em uma obra, talvez em vários textos de onde se poderia extrair deles a estrutura, o conteúdo de uma teologia brasileira. E claro, embora a minha área seja bíblica e sistemática, são as áreas que eu tenho me dedicado, além da histórica também, é evidente que esse trabalho não é a parte da teologia bíblica, né? Você teria que não tirar nada de novo da cartola, mas a partir de uma teologia bíblica responsável, conseguir aplicar as verdades bíblicas ao contexto brasileiro, né? Então, realmente seria algo bastante interessante e, como você disse, o trabalho de uma vida, né? Porque essa aplicação demanda uma formação muito ampla também. Você mencionou isso no início, né? Uma formação teológica? Sim, mas um conhecimento histórico, um conhecimento da cultura de uma maneira geral, mas muito mais especificamente, uma cultura brasileira que se manifesta em diversas culturas, né? Cada uma ligada a uma localidade. O Brasil é um país continental, então seria um trabalho muito laborioso, né? Muito laborioso. Muito, porque o Brasil tem muitas nuances. Veja você, eu fiz um projeto missionário em 97. Esse projeto missionário foi no interiorzão de Pernambuco, uma cidade muito simpática chamada Jupi, perto de Garanhuns. Nas pesquisas religiosas, pedi a um menino lá me dê 3 exemplos de pecado. Ele disse: olha, pecado é arengar,
tocar no alheio e chamar nome. Quem disse que eu sabia se isso era exemplo de pecado ou não? Chamar nome eu imagino que seja. Pois é. Mas arengar... Você está brigando comigo, ou então tocar no alheio, roubar ou furtar, né? E aí no final ele perguntou ainda para mim, eu falei, o quê? Ele falou, você está moco? Eu não sabia se estava moco, se estava louco. Ele estava perguntando se estava surdo. Se estava... o que eu estava, né? Na realidade ele estava perguntando, se você está surdo, você não ouviu não? Então, é um exemplo jocoso, mas para falar das nuances que existem no nosso Brasil, das peculiaridades que tem. Você vai para o norte, você tem a história do bolo. A menina parece grávida, quem engravidou? Quem engravidou foi o bolo. Né? Você chega no Nordeste, você tem diversos outros falares, de uma cultura muito densa no Sul. Então, precisa haver a necessidade de conhecimento histórico-cultural. Por quê? Penso que numa teologia brasileira caberia uma questão ética muito forte, né? Como Deus e a ética se relacionam, e quais são as questões éticas que envolvem a nossa nação. Nossa nação, vira e mexe, tem algumas fagulhas de avivamento. Né? Então, como o brasileiro vê o avivamento, como ele pondera isso. Né? O brasileiro, às vezes, ele muda de tradição religiosa, mas mantém alguns costumes. Então, talvez observar algumas nuances de outras tradições religiosas seja importante no diálogo com a teologia brasileira. O que o Franklin Ferreira ele faz isso na teologia dele em parceria junto com a Alan White. Então, você tem algumas nuances do brasileiro. A pneumatologia seria interessante por causa dos diversos movimentos de igrejas independentes e como eles veem a contemporaneidade nos dons, a ação do Espírito Santo na contemporaneidade. Eu acredito que um capítulo específico para isso deveria existir um pouco mais dilatadamente, o que a gente não vê nas teologias sistemáticas estrangeiras, que é um capítulo tão dilatado sobre pneumatologia. No Brasil, eu acho que cabe. Então, existem algumas nuances que cabem ainda esclarecimentos e são necessários ao povo brasileiro. Quem sabe, como você mencionou, uma teologia em fascículos, como o Peinberg fez com a teologia dele, como o próprio Tomás de Aquino ao longo da história fez com a teologia dele, com a Suma Teológica, talvez uma teologia em fascículos possa facilitar a abordagem dessas temáticas tão profícuas e dilatadas que a gente encontraria numa sistemática brasileira. Talvez um grupo de trabalho dedicado a esse estudo poderia fornecer com mais celeridade esse trabalho, né? Do que focado numa única pessoa fazendo isso, porque é um trabalho hercúleo, né? Seria muito bom, como a teologia sistemática pentecostal de 2006 a CPD fez. 9 escrevendo sobre 10 temas, então, talvez não 9, mas 3 a 5 pessoas escrevendo sobre as temáticas, conversando antes, organizando esse sistema previamente, pensando, vendo o que exala da Escritura e vendo a construção desse sistema como um princípio arquitetônico integrador. Eu acho que seria possível, viável, e quem faz muito isso, principalmente que eu observo hoje, são Stanley Grace e Roger Olson. Eles escreveram diversos livros em parceria. Eu acho que isso pode acontecer também no Brasil. Eu já chuto os nomes para esse grupo de trabalho: Henrique Araújo, Pastor Neander Krau e mais 3. Seria uma benção. Seria uma alegria, mas contando com o seu capitaneamento e talvez com outros mais destros do que nós, quem sabe eu ajudando aí numa revisão literária de português no final, no máximo, poderia contribuir, né? Que bom, Pastor Henrique, poder ter esse momento aqui contigo. Fiquei muito feliz de te rever lá na terça-feira. Eu ainda fui correndo, peguei lá o finalzinho, não o finalzinho do culto, né? O finalzinho mesmo, vocês descendo lá, tinha um compromisso, você falando lá na igreja de Itapuruçá, né, conferência Maravilhas do Avivamento, aniversário de 87 anos, né? Isso aí, uma conferência sobre espiritualidade que eles fazem todo ano, todo mês de aniversário, né? 87 anos e titularam Maravilhas do Avivamento. Teve alguma coisa a ver com o que aconteceu no Ashburn? Motivou? Ou... Teve. A proposta deles teve, porque nós sentamos juntos para pensar sobre o tema, e que tema hoje que caberia esclarecimento e explicitação. Chegamos à conclusão que Ashburn, que foi justamente na primeira mensagem, né, trabalhamos um pouquinho da questão de Ashburn para depois ir capilarizando isso nos exames ao longo da história e do texto bíblico sobre incidências de avivamento. Legal. Para encerrar, Pastor Henrique, você poderia falar um pouco das suas impressões desse movimento acontecendo lá? Alguns dizem que permanece acontecendo em várias igrejas da localidade ali, né? Que houve
uma tentativa de cercear esse culto na universidade ali, mas quais são as suas impressões do que aconteceu ou está acontecendo lá em Asbury? Pastor Tiago, eu fico muito feliz que tenha havido o que eu considero sim, se não um avivamento no seu todo, no sentido de cronologia, no sentido de prazo, né? Porque nós temos aí um mês, talvez, a gente falando, ano que vem, se Jesus não voltar, a gente possa ter alguma impressão mais profunda, mas num culto comum da capela daquela universidade de tradição metodista, uma jovem, ela sentiu-se impelida, pelo que ela entendeu ser o Espírito Santo, a compartilhar situações da sua vida de transgressão, de iniquidade, de pecado, e houve uma contrição geral e isso foi sendo desdobrado para diversas pessoas que ali estavam. Contagioso, né? Contagioso. Irromperam em mais louvores, em mais orações, virou a noite, primeiro dia, segundo dia, outros jovens souberam, acorreram, daqui a pouco isso se desdobra para ônibus, visitas de outras pessoas e toma uma proporção movimento pentecostal do seu início, né, a lá Azusa, uma Azusa do século XXI, poderíamos dizer assim, não é? Esse culto ele tinha algumas características de espontaneidade, continuidade, eu diria um otimismo contagiante, não natural, mas divino, reinava naquela atmosfera. E é bom, assim como no Clube Bíblico no Brasil na década de 70 e 80, que desdobrou-se para várias igrejas, aquilo também tem se desdobrado para várias igrejas e para vários movimentos de juventude contemporânea, e isso é muito bom, né? Eu espero que, quem sabe, isso de alguma forma chegue aqui ao Brasil de alguma maneira, porque se Deus quiser, né? Pessoas do Brasil foram visitar lá, e teve muita filmagem, muita live no Brasil de lá para cá. Então eu entendo sim que, se não foi um avivamento na sua completude, no sentido de dilatação de tempo, na sua integreza, mas um princípio de um avivamento, e que qual seria a minha sugestão a todos nós? Se um avivamento ele não pode ser programado, e de forma geral entende-se isso, né? Ele não pode ser planejado, mas o que nós podemos fazer é guardar em nós as expectativas e carregar conosco vasilhas, para que, quem sabe, através de uma vida de santidade, de busca, de integridade diante de Deus, em algum momento ele venha e repita em Rio de Janeiro, e repita em São Paulo, aquilo que ele fez em Asbury. É o nosso clamor: Senhor, tu que fizeste em Asbury, faz mais uma vez aqui também no Rio de Janeiro, que tivesse feito lá. Amém. Amém. Pastor, antes da gente encerrar, você quer deixar algum canal aí onde o pessoal pode encontrar o seu material para adquirir os seus livros? Pelas minhas contas, são uns 6 ou mais. Eu acho que são 7 ou 8, eu nunca lembro se são 7 ou 8. Tem Gente Como a Gente, Abusos Teológicos, tem aquele da Teologia da Missão Integral, tem esse História da Teologia, tem Pode ou Não Pode, Pode ou Não Pode, Tabernáculo de Davi, Mensagens para o Avivamento e Oceano do Espírito. 8. São 8 livros, então. É porque tem um gráfico de Apocalipse no meio, que eu não fiz uma reedição, então eu coloco 8,5. São 8 livros e um trabalho expositivo grande que eu pretendo um dia lançar em livreiro. Legal. E a forma de adquirir hoje ela ainda está muito personalizada, né? O nosso internauta, o nosso ouvinte, ele pode entrar em contato com o e-mail Pastor Henrique, PASTOR mesmo, por extenso, Henrique com H, @uol.com.br, e solicitar, ou pode também enviar um zap. Meu prefixo lá de Rondonópolis, 669-9923-8695, 669-9923-8695. Fala: pastor, eu gostaria de ver o portfólio dos livros. A gente envia o portfólio, né? E aí ele faz o pedido, manda o endereço, a gente envia o livro para casa, ele faz o depósito e a gente envia o livro chegando para casa. Então, em uma das nossas conferências, eu tenho um polo aqui de entrega no Rio, que é na casa dos meus pais, pessoalmente no Rio de Janeiro e Sudeste, a gente manda com um pouquinho mais de rapidez, e das outras regiões, geralmente em 5 a 10 dias costuma chegar, dependendo da rapidez da empresa de entrega contratada, mas vai ser uma alegria estar enviando para você tanto o nosso catálogo, quanto também o nosso material. Legal, pastor Henrique. Eu vou colocar na descrição do vídeo todas essas informações para facilitar
aqueles que quiserem adquirir. Eu tenho certeza que você que nos ouve vai ser ricamente abençoado com o material do pastor Henrique. Tenho uma satisfação enorme de ter sido seu aluno, de ter tido o meu primeiro material publicado sob sua orientação, que foi a minha monografia que deu origem à gênese da predestinação da história da igreja cristã. Isso. Muito bom. Que conta com o seu prefácio, com a sua apresentação, e uma alegria grande de receber, de te rever e de receber no nosso canal. Que Deus te abençoe. Deixa uma palavrinha final para os nossos ouvintes, para a gente encerrar, então. Maravilha, é uma alegria muito grande estar aqui com cada um de vocês nesse canal, com o pastor Thiago Titilo, muito bom revê-lo e ver que Deus tem dado uma destreza literária. Francis Bacon ele dizia: leio para me expandir, escrevo para ser exato. Dentre os muitos falares que se tem hoje de teologia e dentre as muitas letras, eu gostaria de convidar você, sendo um ouvinte assíduo das publicações da Verbo Publicações e participando do canal do nosso querido pastor Thiago Titilo, que você adquira uma das suas literaturas, que você examine, que você leia, que você tenha muita pesquisa de boa qualidade e uma escrita, como disse Francis Bacon, com um rigor acadêmico, com exatidão, com precisão, que vai contribuir muito para a sua vida. Leia bastante, reflita bastante, trabalhe com aquela perspectiva do John Stott, do Crer e Também Pensar. Uma fé bem refletida, uma fé bem analisada, é uma fé densa, uma fé sólida, e esse é o meu convite para você. Leia muito e leia de quem escreve bem, leia da Verbo Publicações, do nosso querido pastor e professor Thiago Titilo, e continue servindo ao Senhor com muita alegria. Eu fico lisonjeado com as palavras do pastor Henrique, e fica aqui a recomendação também para ler o material do pastor Henrique, né, e da sua editora Teologia Contemporânea. Eu agradeço a vocês aí, nossos ouvintes, acompanhantes, que têm nos ajudado aí a manter esse canal, tá? Que Deus abençoe a cada um profundamente e até o nosso próximo vídeo. Que Deus lhes abençoe. Um abraço.